Pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente está no nosso, terminando aí os nossos encontros, tá, pessoal? Então, a gente tem só mais esse encontro, o de hoje e o da semana que vem. E depois, eu vou ver se a gente marca uma reposição, talvez para o dia 20, né? Mas, assim, já estamos aí na reta final. Vocês devem estar na reta final aí do seu semestre também, né? Daqui a pouco começam as provas finais. Mas, então, vamos aí também encerrando o nosso curso, né? No encontro de hoje, gente, eu queria falar um pouco mais sobre o tema que a gente começou na aula passada, mas não terminamos, que foi da assessoria técnica independente, né? Então, é o tema, justamente como a gente viu, é um mecanismo, né, que foi criado, principalmente no caso do Rio Doce, apesar de já existir desde antes, né? Mas foram casos recentes, como no caso do Rio Doce, Conceição do Mato Dentro, que trouxeram esse mecanismo, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um estudo de caso, que foi algo que não deu para a gente falar muito no encontro passado. No encontro passado a gente falou sobre o que é uma assessoria técnica, a gente viu que ela decorre do direito de participação, né? E do direito de informação, né? O que a gente chama então de participação informada, né? Então que são direitos previstos aí na Constituição, em tratados internacionais de direitos humanos. E além disso, com base aí nesse princípio do direito ambiental, que é o princípio do poluidor-pagador, esses casos de grandes desastres ambientais, a princípio, quem deveria custear esse custo aí, né, da participação informada deveria ser a própria empresa, né? Já que se a participação informada vai envolver um custo, né, para poder fornecer profissionais que pudessem dar uma assessoria técnica para as pessoas atingidas, não deveria ser as próprias pessoas atingidas a arcar com esses custos, né? Apesar de muitas vezes as próprias empresas, né, utilizarem esse argumento. Aqui no caso de Brumadinho mesmo, a gente vê a própria empresa Vale muitas vezes dizendo que esse custo de assessoria técnica deveria ser custeado pelas pessoas atingidas, ou seja, eu deveria abater o valor, né, de assessoria técnica da indenização dessas pessoas, né? Isso são argumentos que a própria empresa usa, né? Mas eu entendo aí que, com base nesse princípio aí do direito ambiental do poluidor-pagador, não é cabível, né, que as pessoas atingidas arquem com esse custo, né? Além disso, a gente viu que essa assessoria técnica, né, o direito à assessoria técnica, ele não está previsto em lei, não existe nenhum texto normativo que prevê ele expressamente. Só um minutinho, gente. Oi, pessoal, desculpa a interrupção. Bom, esse direito, apesar de não estar previsto em lei, né, até existem projetos de lei, como a gente viu, né, que é, por exemplo, o projeto da Política Nacional de direitos das populações atingidas por barragens, né. Nesse projeto de lei, esse direito está sendo previsto, né, o direito da assessoria técnica, né, mas atualmente não existe uma lei que prevê, né, expressamente, né. Então, cabe a cada juiz, né, e cada caso concreto, a definir como que vai se dar, né, essa questão da participação informada, né, como que vai ser a assessoria que os atingidos vão receber, e essa questão do poluidor-pagador também, por ser um princípio, né, cada juiz acaba aplicando da forma que entende mais cabível, né. O ideal seria que tivesse uma regulamentação específica, né, mas não obstante, mesmo não tendo uma regulamentação, né, a gente viu que o Ministério Público, né, nos seus manuais, nas suas diretrizes, né, tem requerido, né, ao Poder Judiciário reiteradamente, né, esse direito à assessoria técnica, e isso tem sido, então, reconhecido, né? Só para lembrar aqui, né, eu trouxe essa decisão aqui do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual, né, se reconhece de forma inconteste, né, a necessidade de uma assessoria técnica independente para poder assegurar o direito de participação e o direito de informação das vítimas, né? Ou seja, isso tem sido reconhecido reiteradamente pelo Poder Judiciário, né? Mas ainda é algo que está em processo de construção, é algo recente, né? E ainda não existe uma regulamentação específica, né? Hoje, gente, para a parte de hoje, eu queria analisar um pouco das assessorias que já existem, né?
E aí eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento que vocês queriam fazer, né? Antes da gente passar para essa análise, né? Se tiver, pode mandar aqui no chat, né? Se não tiver, né, eu vou analisar um pouquinho sobre as assessorias que já existem, né? Então, como eu disse, né, eu fiz um mapeamento, né? Eu coloquei aqui no PowerPoint, mas eu acho que nessa planilha que eu fiz está mais interessante, né? Eu fiz um mapeamento de todas as assessorias técnicas que eu consegui encontrar, né? Então, eu coloquei aqui, né, coisas que nós precisamos analisar. Primeiro, as assessorias são definidas normalmente para comunidades bem específicas, né? Então, a gente precisa analisar para qual comunidade vai ter o direito à assessoria técnica, né? Eu coloquei aqui uma lista, né, de assessorias dos casos que eu consegui mapear. Então, é interessante que, inicialmente, né, admitia-se como assessoria técnica em empresas privadas de consultoria, né? Como foi aqui no caso do Rio Doce, aqui no início de 2017, mas posteriormente, né, entendeu-se que deveriam ser entidades sem fins lucrativos, né, a prestar essa assessoria, né. Uma coisa interessante aqui é isso que eu estou chamando de coordenação metodológica ou de auditoria, né, porque precisa ter uma entidade externa, né, para auditar, né, essa auditoria, né. Então, por exemplo, aqui no caso do Rio Doce é o Fundo Brasil de Direitos Humanos e também, né, a Fundação Getúlio Vargas, que são as entidades externas, né, que vão coordenar o trabalho dessas assessorias, né, e também vão poder auditar mesmo o trabalho, as prestações de contas, né. Aqui no caso do Rio Doce, né, inicialmente, né, teve algumas assessorias que foram designadas pelo próprio juiz para dar assessoria ao Ministério Público Federal, né, primeiro para acompanhar, para ajudar na questão da perícia, do mapeamento dos danos, né, e no processo de reparação, e também para fiscalizar o trabalho da Fundação Renova, que é essa entidade vinculada aí à Vale, né. Então, inicialmente foram institutos de pesquisa designados pelo juízo, né. Posteriormente, né, principalmente com esses casos daqui, né, que são casos Barra Longa, Gesteira, Mariana, né, foram estabelecidas assessorias técnicas que aí foram já eram entidades sem fins lucrativos, né? E foi aqui que começou as principais assessorias técnicas, né? Barra Longa, Gesteira, Mariana. E aí eu vou analisar esses casos aqui, né, no dia de hoje, né? As primeiras assessorias técnicas elas terem sido deferidas. Inclusive, né? Essas assessorias aqui, elas já publicaram o que a gente chama de matriz de danos, né? Ou seja, um mapeamento dos danos que as pessoas atingidas sofreram para poder calcular um valor de indenização. Além disso, pessoal, teve essas outras assessorias aqui, que são as assessorias que foram definidas para territórios, né, que são casos assim, que está demorando muito, né, até hoje não saíram nessas assessorias. O termo de aditivo que estabeleceu elas foi homologado, a decisão, né, foi homologada no finalzinho do ano passado, né, e até hoje a gente ainda está esperando, né, que a verba dessas assessorias aqui, né, do caso do Rio Doce, sejam liberadas. Mas basicamente o que foi feito aqui? No caso do Rio Doce, foram estabelecidos 18 territórios, né, ao longo de toda a bacia do Rio Doce, e as principais comunidades, né, no âmbito desses territórios. Né? Então, esses 18 territórios aqui foram estabelecidos por esse termo aditivo aqui, que foi um acordo, ou seja, a Vale concordou, né, com o estabelecimento dessas assessorias técnicas, né, o que a gente chama de termo aditivo ao termo de ajustamento preliminar, que foi em novembro de 2017, né, também no âmbito dos processos lá do Rio Doce. As comunidades atingidas já escolheram, né, eu coloquei inclusive aqui a data da escolha de cada uma das comunidades, né, e isso já foi homologado pelo juiz em setembro de 2019, mas até hoje elas não iniciaram os trabalhos, né, está aguardando a liberação de recursos, né. Então, o que é importante a gente notar aqui? O tempo, né? Então, quando passa tanto tempo assim, né, gente, passou mais de 5 anos do desastre, né, do crime do Rio Doce, a gente já está aqui, ó, novembro de 2020, ou seja, mais de 5 anos. Se o desastre foi dia 5 de novembro, passaram aí mais de 5 anos do desastre, né, e até hoje não iniciou os trabalhos da assessoria técnica, né. Como que fica o direito à informação ou o direito à participação das pessoas atingidas, né, tendo em face dessa demora das assessorias técnicas, né? Obviamente esse direito foi violado, né? O ideal é que essa assessoria técnica seja estabelecida o mais rápido possível, né? Não foi isso que ocorreu no caso do Rio Doce. Né? Esse juízo, né, o juízo da 12ª Vara Federal, é um juízo que tem muita resistência com as assessorias técnicas. Ele até homologou,
é o termo aditivo, né, que estabeleceu as assessorias técnicas, que a própria empresa ré concordou, né. No entanto, ele tem uma série de problemas, né, por exemplo, ele já chegou em caso de audiência dele impedir a assessoria técnica de participar, de falar, né. Então tem toda ele acusando a assessoria técnica de ingerência política, né, ele tomou decisões que restringiram o trabalho das assessorias técnicas, ou seja, não é um juízo muito simpático ao trabalho das assessorias técnicas, né? Eu acho que isso explica um pouco essa demora, né? E a consequência é que com a demora do trabalho das assessorias técnicas também demora o processo de reparação das pessoas atingidas, né? Tudo isso fica prejudicado, né? E eu coloquei aqui as entidades que foram escolhidas, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais delas, né? Outro caso que eu mapeei as assessorias, né? Foi o caso da Vale e do Rio Paraupeba, né? Então, aqui são basicamente 4 assessorias técnicas, né? E são 6 áreas que foram estabelecidas, né? Ao longo do Rio Paraupeba foram estabelecidas 5 áreas específicas, né? Por exemplo, no Alto Paraupeba, né? Que é a área 1 e a área 2, no Médio Paraupeba, área 3, e no Baixo Paraupeba, quase chegando ali na represa de Três Marias, área 4 e área 5, né? 3 entidades foram escolhidas pelas populações atingidas no ano passado, em 2019, né? Coloquei aqui a data de escolha de cada uma delas. Né? Algumas estão representando mais de uma área, né? Então a IEDAS está com a área 1 e 2, na CAD com a área 3. O Instituto Guaicuri, onde eu trabalho, está com as áreas 4 e 5, né? Foi estabelecida uma coordenação metodológica que é um grupo, né, de professores da PUC, né, Minas Gerais, né, da Pontifícia Universidade Católica, que são professores com experiência aí na área de mineração, que basicamente seria um grupo responsável por coordenar o trabalho de todas essas 3 assessorias, né? Além disso, foi estabelecida uma auditoria externa, né? Que é essa empresa aqui, a Ernst Young, né? Que é uma das maiores empresas de contabilidade, de auditoria do mundo, né? Eu tenho um certo problema com isso, porque a Ernst Young, ela tem relações com a Vale, né? Então, ela já prestava serviços para a Vale antes, né? De auditar as assessorias técnicas, e eu acho complicado uma empresa que tem ligações e interesses perante a empresa que é ré no processo, né, que é a Vale, auditar o trabalho das assessorias. Né, porque o que a Vale mais quer é que as assessorias técnicas não façam o seu trabalho. Né? Então, uma empresa que está vinculada com a empresa ré, que é a Vale, se é a responsável por auditar, eu acho complicado, né, porque essa empresa de auditoria deveria ser uma empresa independente. Né? Além disso, existe uma assessoria específica que é para o povo Pataxó. Né? Existe um povo indígena, né, aqui na região, com população tradicional, portanto, né, lá em São Joaquim de Bicas. Inclusive, não era a terra originária deles, né? A terra originária do povo Pataxó é o nordeste de Minas, Bahia, né? Mas era um povo que foi realocado aqui para a região do Rio Doce, né? Então, por mais que não seja a terra tradicional deles, né, existia uma aldeia Pataxó na beira do Rio Doce. E aí esse povo Pataxó era composto por muitos povos que tinham se deslocado, né, e estavam sem território e acabaram sendo realocados aqui para essa terra. Mas então eles foram afetados e aí tem toda uma regulamentação específica para isso, né, Convenção 69 da OIT, questão de populações tradicionais, a regulamentação relativa a povos indígenas, né? Enfim, também foi definido então uma área específica e uma assessoria técnica específica só para o povo Pataxó, né? E foi feito um termo, né, de ajuste preliminar, né, que eles chamam de TAPIE, né, que é um termo de ajuste preliminar extrajudicial, né, por isso essa expressão TAPIE, para a assessoria técnica do povo Pataxó. Né, e o povo Pataxó, no finalzinho do ano passado, escolheu o Instituto INSEE como assessoria técnica para esse povo, né. Como que está o andamento dessa assessoria técnica, né? O andamento está muito mais avançado do que no caso do Rio Doce, né? Essa assessoria técnica do Rio Paraupeba, ela foi deferida relativamente rápido, né? Já em fevereiro, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas esse acordo aqui foi dia 15, né, de fevereiro de 2019, né? Já numa das primeiras audiências aí já teve um termo de ajuste preliminar, né, que foi estabelecido um acordo que foi homologado pelo juiz. Na verdade, o acordo é de 15 do 2, mas foi homologado dia 20 do 2, né? E esse termo de ajuste preliminar, né, o TAP de 15 do 2,
o TAP mais o acordo homologado em audiência, né? Ele estabeleceu, então, o direito à assessoria técnica, né? É interessante que, apesar disso, né, a Vale tem, de fato, questionado, né, esse direito à assessoria técnica judicialmente, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né? Então, esse daqui, por exemplo, é o recurso que a Vale tem interposto, né, contra as assessorias técnicas, né? Eu trouxe aqui só a decisão, né? Eu não trouxe o recurso da Vale aqui, mas a Vale está questionando uma série de questões do trabalho das assessorias técnicas, no caso de Brumadinho, né? Principalmente a questão do orçamento e do repasse de valores, a questão da prestação de contas, né? A questão do tempo de duração do trabalho das assessorias técnicas, né? Então, a Vale não está questionando em si a existência ou não da assessoria técnica, né? A existência da assessoria técnica, ela já concordou nesse termo de ajuste preliminar que já foi homologado pelo juiz. O que está sendo questionado é a forma de trabalho da assessoria técnica, né? Então, a Vale está questionando o plano de trabalho que as assessorias técnicas apresentou, né? E não obstante ela ter questionado em si em recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse, né, o plano de trabalho é totalmente compatível, né, com o trabalho que a gente espera das assessorias técnicas, né? Então, esse recurso da Vale foi indeferido, né? A Vale está questionando a auditoria externa para fiscalizar o trabalho da auditoria, né? E ela está questionando também o repasse, o valor que essas assessorias estão recebendo. Então, de qualquer forma, ela está questionando judicialmente, né? Mas são questões acessórias, né? Então, essas questões são acessórias, então, mas a assessoria técnica não existe questionamento contra ela, né? Então, ela existe, vai continuar existindo, né? O que está sendo debatido em juízo, nas instâncias superiores, é somente os valores, né? E o plano de trabalho dessas assessorias, né? Então, apesar de uma certa demora, né? Porque as assessorias técnicas só iniciaram o seu trabalho agora em 2020, né? Então, os recursos só foram repassados para as assessorias técnicas somente em abril de 2020, né? Não obstante, né? Ou seja, um pouco mais de um ano depois do crime ter ocorrido, né? Depois do desastre. Não obstante, apesar de ter demorado mais de um ano para as assessorias técnicas do Rio Paraupeba saírem, obviamente já está anos-luz de distância do que ocorreu no Rio Doce, né? Então, o Rio Doce foi um fracasso, né? Total. A experiência das assessorias técnicas, não vou falar que foi um fracasso, né? Porque principalmente essas primeiras assessorias, barra longas, principalmente, prestaram o seu trabalho, inclusive produziram matriz de danos, né? Mas eu quero dizer que o problema foi o tempo, né? Que demorou para isso, né? E esse tempo, de fato, é aquilo que a gente diz, né? A justiça negada, a justiça que demora é quase que semelhante à justiça negada, né? Porque o tempo passou e agora talvez seja tarde demais, né? Para isso, porque muitas das violações já ocorreram, já estão consolidadas, né? Mas, não obstante, então, essas assessorias todas estão em funcionamento, né, e iniciaram o seu trabalho, então, agora em 2020. Outro caso muito interessante, eu vejo que todos eles são em Minas Gerais, né, gente? Isso não é coincidência. Em Minas Gerais, nós temos o maior índice de desastres, né, ocorridos pela atividade da mineração, barragens, né, represas, né, problemas aí com contaminação ambiental, né, e grandes empresas, né, não só a Vale, né, olha só, a Conceição, a Anglo-Américo, né. Então, aqui, por exemplo, no caso de Conceição do Mato Dentro, é o caso do mineroduto que está sendo construído pela Anglo-América, que aí traz uma série de questões, né, a quantidade de água que esse mineroduto se utiliza para transportar o minério, né, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, né, lá para o Porto do Açu, onde ele vai ser exportado, né, é altíssimo, né? Porque o minério, né, gente, ele não tem como ser transportado no mineroduto, porque ele é um material bruto, um material rígido. Então, como que transporta o minério no mineroduto? Por meio de água, né? Imagina a quantidade de água necessária para transportar todo o minério, né, dessa exploração da Anglo-América até o Rio de Janeiro, né? Então, ao invés de usar uma locomotiva, né, um transporte ferroviário, né, está sendo utilizado água, né? E para onde que vai toda essa água? É para o mar, né? É descartada depois. Então, o impacto ambiental de um mineroduto é altíssimo, né? Não obstante, foi a modalidade utilizada aí por essa empresa, né? Que por ela possivelmente deve ter feito a análise de que o custo seria menor, e mesmo assim ela conseguiu todas as licenças, né? A outorga, né, do uso da água foi dada pelo IGAM, pelos comitês de bacia hidrográfica, ou seja, tudo está sendo feito da maneira com que ela bem entendeu, né?
E, não obstante, isso está trazendo uma série de complicações para as comunidades atingidas, principalmente de problemas com acesso à água. Então, muitas minas de água secaram, né, aqui nesse caso. Comunidades que antes eram comunidades de agricultores, tinham plantação, hortas, né, criação de gado, né, perderam a água, né, a água secou, né, e essas comunidades não estão tendo mais o acesso à água. Então, o caso de Anglo América é um caso também paradigmático aqui para Minas Gerais. É interessante que aqui não existe um processo, então vejam só, ao contrário do caso do Rio Doce, né, onde tem essa ação civil pública correndo na vara federal, ao contrário do caso do Raparaupeba, eu não coloquei aqui o processo, né, mas onde tem também 3 ações civis públicas correndo, né, na vara da Justiça Estadual. Né. Nesse caso aqui não existe uma ação civil pública, né, até existe, na verdade, mas relativo a outros temas. Né. A assessoria técnica foi dada no âmbito do processo de licenciamento. Né, vejam só, não dentro de um processo judicial, mas como uma condicionante do processo de licenciamento ambiental, que vocês já conhecem, né? Você já sabe como que funciona o licenciamento ambiental. Então, apesar de ser um processo administrativo, né, ou seja, não é um processo judicial, né, uma das condicionantes, né, que o órgão ambiental estabeleceu a pedido do Ministério Público, né, no âmbito desse licenciamento, é que a licença só fosse concedida se as comunidades tivessem o direito de participação informada por meio de assessoria técnica. Né? Por quê? Porque o direito de participação, a gente comentou isso também quando a gente falou de licenciamento, é também um direito das comunidades atingidas. Né? Então, aí por exemplo, a resolução CONAMA número 1 de 1986 e a resolução CONAMA número 9 de 1987 e também a resolução CONAMA, né, sobre o licenciamento ambiental número 237 de 1997, todas elas, né, que são as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente que prevêem, né, o procedimento de licenciamento, falam expressamente que as comunidades devem participar. Né? E lá fala participação mediante audiência pública, né? Mas o Ministério Público entende que a audiência pública não é suficiente, né? Que a audiência pública é algo que muitas vezes é feito somente pro forma, né? Então, o Ministério Público pediu, no âmbito do processo de licenciamento de concessão do Mato Dentro, que fossem estabelecidas assessorias técnicas em 2018, e para essas comunidades aqui. Esse processo, inclusive, então, ele antecede o caso do Rio Doce, porque aqui demorou, né, para as comunidades, para a decisão ser homologada, né? O termo de ajuste aqui é de 2017, mas só foi homologado em 2019. Aqui não. Aqui em 2018 as comunidades já escolheram a assessoria técnica. É interessante que eu trouxe para vocês uma nota técnica, né, do Ministério Público Estadual sobre a assessoria independente, né? E lembra que eu falei, não sei se vocês lembram, né? Essa nota técnica aqui do Ministério Público de Minas Gerais digamos, a base mais importante que nós temos sobre o direito das comunidades atingidas sobre a assessoria técnica, né? E vejam só, essa nota técnica se deu justamente no procedimento de licenciamento da Anglo América. Então, justamente no âmbito, essa nota técnica que foi utilizada aqui pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para poder justificar o direito à assessoria técnica, né? Então, gente, a partir dessa nota técnica, do pedido do Ministério Público para que fosse estabelecido uma assessoria técnica independente, foi estabelecida, então, em 2 comunidades, e foram estabelecidos aqui a NACAB e a Caritas, né? A Caritas já atua também no caso do Rio Doce, né? Aqui no caso de Mariana, né? E o NACAB também atua no caso do Rio Paraupeba, né? Então, são entidades que já têm experiência aí com assessoria técnica, que estão atuando nesses 2 casos. Um caso recente também, que eu estava aqui mapeando, é o caso de Macacos, né? É um caso que também se relaciona com o desastre do Rio de Brumadinho, né? Então, porque depois desse desastre do Rio de Brumadinho, o Ministério Público ajuizou algumas ações civis públicas, né? Contra as demais barragens da Vale, né? Que tinham um método de alteamento a montante. Uma delas foi essa ação aqui, na segunda vara da comarca de Nova Lima, né? Devido a essa barragem da Vale que poderia afetar macacos. E por meio de uma decisão interlocutória no ano passado, meados do ano passado, o juiz concedeu o direito das comunidades atingidas à assessoria técnica. Né? Esse caso aqui é um caso mais específico, interessante, porque pelo mapeamento que eu fiz, né, lembrando que tudo isso é um mapeamento preliminar, tá, pessoal? Eu não sei, eu não conheço todos esses casos a fundo, né? Essas aqui foram as informações que eu obtive até o momento no meu mapeamento pessoal, tá? Essa decisão aqui foi suspensa e, pelo que eu sei, ainda está suspenso.
né, por uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Então, acredito que aqui em Macacos ainda não foi estabelecida uma assessoria técnica, né? Outro caso interessante, né, também envolvendo outra empresa, né, diferente da Vale, de Conselho do Mato Grosso, também em Minas Gerais, vejo que os casos são todos aqui em Minas Gerais, das principais assessorias técnicas existentes, né? Minas Gerais é referência nessa questão de assessoria técnica, né? É aqui que está sendo a experiência, digamos, o berço dessa experiência de o que é uma assessoria técnica para comunidades atingidas, né? Outro caso importante é o caso aqui da ArcelorMittal, né? Caso em Itatiaia-Sul. O que esse caso é interessante? Esse caso não foi concedido nem numa ação civil ou judicial, né, como esses casos anteriores aqui que eu trouxe, nem num processo de licenciamento ambiental. Esse caso aqui é um caso de assessoria técnica preventiva, ou seja, antes do desastre ocorrer, né? Antes de ter algum caso de desastre, né? Já foi estabelecida uma assessoria técnica com a concordância da empresa. Então, mediante esse termo de ajuste preliminar aqui, do começo do ano passado, né, essa empresa aceitou, né, o estabelecimento de uma assessoria técnica preventiva, né, para o caso, né, e foi definida a EDAS para assessoria técnica. A EDAS, que também atua no caso do Rio Doce, né, e no caso do Rio Paraupeba também, né? A EDAS é uma entidade que, não sei se vocês conhecem, muito ligada ao MAB, né? O MAB é o movimento dos atingidos por barragens, né? E o MAB é uma entidade, é um movimento social que começou a atuar de forma muito incisiva, né? Aqui no caso do Rio Doce, logo em seguida que houve o desastre, né? O MAB anteriormente atuava muito com o caso de represas, né? De represas de água hidrelétricas, né? Com barragens de água, né? Mas a regulamentação jurídica das barragens de água e das barragens de mineração é bastante semelhante, inclusive existe a mesma lei que regulamenta ambos os temas, né? E o MAB, logo que começou a ter esses desastres de rompimento, né? Ele também começou a atuar com com as barragens de mineração. E devido a essa experiência de atuação em campo, né, que o MAB tem nos movimentos, a AEDAS acaba que é uma entidade que tem muita representatividade aí com as pessoas atingidas, né? Então as pessoas atingidas que são as que escolhem, né? As assessorias técnicas acabaram escolhendo a AEDAS também por uma série de casos, e aqui em Itatiaia-Sul também foi o caso. Então, é um caso interessante para ser estudado também. Um caso bastante recente é o caso da barragem de Doutor, também da Vale, no âmbito do complexo minerário de Timbopeba, né? É um caso que eu coloquei aqui na minha tabela recentemente, porque a decisão que concedeu foi aqui em setembro de 2020, né? Então, agora em setembro, ou seja, 2 meses atrás, teve uma decisão interlocutória, né, do juiz, né, e também um julgamento antecipado parcial da lide, né? Por isso que eu coloquei sentença judicial, decisão parcial, porque nessa decisão aqui, o juízo aqui da comarca de Ouro Preto definiu também, né, a importância de se estabelecer uma assessoria técnica para o distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, né? Então, o que nós temos é muito pouca coisa, né? Essa sentença aqui, eu até tenho que atualizar, né? Porque a sentença é de 15 de setembro, né? E determinou que até 45 dias fosse feito um edital aí para a criação de uma assessoria técnica independente. É até interessante porque esse prazo aqui, então, aparentemente se esgotou, né? Se esgotou agora no início do mês. Depois temos que ver se de fato foi estabelecido ou não uma assessoria técnica aqui, mas então é um caso mais recente, então, de assessoria técnica, ainda não foi definida entidade responsável, nem eleição pela comunidade. Eu comecei a pesquisar alguns outros casos de assessoria técnica que existiam antes do caso do Rio Doce, né, para tentar achar. Eu achei um caso aqui de uma usina hidrelétrica de Itá, né, mas eu ainda essa pesquisa minha ainda está de forma incipiente, né, mas existem outros casos de assessoria técnica que foram concedidos antes do Rio Doce, né? Mas é muito difícil achar informação sobre elas, né? Porque esse conhecimento, né, sobre o que é uma assessoria técnica, né, nos casos de rompimento de barragem, né, antes do caso do Rio Doce, isso não era tão difundido como é hoje, né? Então, ainda estou fazendo, essa pesquisa minha ainda está em andamento. Vocês têm alguma pergunta sobre essa tabelinha que eu fiz, gente? Vocês acharam que querem comentar alguma coisa, né? Qualquer coisa é só falar, tá? Se quiser fazer um comentário, alguma pergunta. E aí, se tiver alguma pergunta, só vocês falarem.
Bom, Pedro, pode eu mandar tenho mensagem. uma pergunta, posso fazer? Claro, vai lá. É o seguinte, naquela questão que você falou da Anglo-American, do mineroduto, eu Uhum, imagino que seja bastante complexo para as comunidades que estão ficando sem água demonstrar a relação de causa e efeito, né? Por uhum, que a falta de água se deve, né? Provar que se deve a esse mineroduto. Você exatamente. comentou que a assessoria técnica só abrangia a parte do licenciamento, né? No Uhum. caso, essa assessoria técnica está olhando para essa questão também ou essa questão está descuidada? Porque você falou que do processo judicial ainda não tem assessoria técnica. Como está essa questão? Também está olhando, porque acontece. Para fazer o licenciamento ambiental, é preciso ter um estudo de impacto ambiental. E nesse estudo de impacto ambiental tem que falar todos os danos ambientais que vão ocorrer, os impactos ambientais. Né? Então, um dos papéis da assessoria técnica, no caso de concessão do Mato Dentro, é, digamos, fiscalizar esse estudo de impacto ambiental, estudar e, de fato, trazer subsídios para as comunidades atingidas para demonstrar para elas, né, de fato, quais serão os impactos. Né? Então, como que isso é feito? A assessoria técnica vai ter também profissionais, né, tipo advogados aí especializados em direito ambiental, né, engenheiros ambientais, que vão lá e vão fazer estudos sobre a questão da água, sobre o solo, né? E vão levar para as comunidades e até mesmo questionar esse relatório de impacto ambiental da empresa. Então, por exemplo, se os estudos da assessoria técnica demonstrarem que, na verdade, né, os estudos da empresa no relatório de impacto ambiental estão equivocados, né, que ela não mapeou, por exemplo, todos os impactos à água, a assessoria técnica pode fazer um laudo independente para demonstrando isso. Né? E, além disso, ela pode auxiliar as pessoas atingidas a entender, de fato, o que está dentro desse estudo de impacto ambiental, né? Quais são os impactos para a dinâmica hídrica do território, né? E porque muitas vezes as pessoas atingidas vão pegar esse estudo de impacto ambiental e não vão nem entender o que está dizendo ali, né? Então, isso tudo faz parte, sim, do trabalho da assessoria técnica também, né? Fiscalizar esse relatório de impacto ambiental. Essa questão do nexo de causalidade também, gente, vocês vão ver, vocês quem quiser atuar no futuro aí com direito ambiental, com, com questão de desastres ambientais, o nexo de causalidade é o ponto essencial de todos os desastres, né? Tipo, quase todos. O problema está no nexo de causalidade. Porque vocês devem lembrar aí das aulas de direito civil, né? São quatro, né, os requisitos aí de responsabilidade civil, né? Que é a prova de ato ilícito, né? Dano, ato culpa, né? E nexo de causalidade. No caso de danos ambientais, muitas vezes a gente afasta a culpa, né? Porque a gente tem o que a gente chama de responsabilidade objetiva, né? Mas é necessário provar, apesar disso, né, o nexo de causalidade. Então, se tem uma siderúrgica causando problemas respiratórios para uma comunidade, né, a empresa vai falar, mas prova então que a alergia que você está tendo, o câncer de pulmão que você está tendo é por minha culpa e não por causa de uma doença genética que você tem, não por causa de outras empresas que também atuam na região, né? E aqui, com certeza, né, Maria Cecília, a Anglo-América vai colocar em prova essa questão do nexo de causalidade. Vai falar, não, mas essa questão hídrica não é problema meu, não. Isso aí é problema da questão do climática, é problema porque a água já está escassa mesmo, né? Então, realmente o nexo de causalidade vai ser a grande questão de provar. E aí, por isso que é tão importante uma assessoria técnica, né? Porque anteriormente, como que acontecia? A empresa contratava os melhores peritos, chegava lá para uma empresa de consultoria ambiental e falava aqui, faz um laudo, né, dizendo que, na verdade, o problema de água aqui não tem nada a ver com o mineroduto. E a empresa vai lá, faz um laudo, se a empresa não quiser fazer, a Anglo American simplesmente não contrata ela, né? Ou pega o laudo dela, que ela tiver feito dizendo que sim, que a culpa é da Anglo American, vai lá, rasga, joga no lixo e contrata outra empresa para fazer o laudo, né? Então, essas empresas são gigantescas, né, pessoal? Elas são empresas multinacionais, transnacionais, atuam no mundo inteiro, né? Capital estrangeiro, né? Bolsa de valores, tudo aquilo, né? Muitas vezes com um orçamento maior do que o PIB de muitos estados. Então, elas têm recursos suficientes para poder, né, contratar o laudo dizendo o que ela bem entender. E sem assessoria técnica, as pessoas atingidas ficam reféns, né? Como que ela vai provar, né, que de fato o problema da água decorre da empresa, né? Ela não consegue provar, né? Então, a assessoria técnica independente, ela busca, né, em grande parte, reduzir essa distorção desse poder econômico das empresas, né? Mas é isso, com certeza também, apesar de não ter um processo, esse caso aí também vai ter assessoria técnica independente atuando nessa questão da água, sim, Maria Cecília. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada, Pedro.
E são essas, a gente tem outros, né? Eu ainda estou mapeando, esse processo está em andamento. Quem tem interesse de escrever sobre isso, gente, escrever artigo, né? Eu estou à disposição para orientar, tem interesse de escrever junto com vocês, e até TCC, trabalho de conclusão de curso também. Tem muito pouca coisa escrita, né, sobre isso, né? Então, se vocês quiserem escrever, eu quero escrever sobre esse caso recente de Ouro Preto, quero escrever sobre Conceição do Mato Dentro, quero escrever sobre o caso do Rio Doce, eu estou disposto aí para orientar, inclusive, para a gente aprofundar nessa pesquisa aqui. Além disso, gente, então coloquei aqui esse mapeamento, né, aqui eu coloquei só um recorte da tabela, né, no slide que eu vou mandar para vocês. Aí eu comecei a fazer um arcabouço para análise da assessoria técnica, né? Então, o que nós precisamos fazer para analisar as assessorias técnicas independentes? Então, primeiro, eu coloquei aqui. Então, a gente percebe que todas essas assessorias aqui, elas, na verdade, cada uma está sendo construída de um jeito, né? Então, elas não são iguais. Como não existe um marco jurídico, né, um marco legal, acaba que cada juiz estabelece um procedimento diferente para as assessorias técnicas, né? Então é isso que eu coloquei. Existem diferentes arquiteturas institucionais para as assessorias técnicas atualmente em Minas Gerais, né? E é importante a gente entender quais são essas diferentes arquiteturas institucionais para saber o que funciona, né, e o que não tem funcionado, né, o que é bom e o que é ruim, quais experiências que a gente pode entender dessas assessorias que já foram estabelecidas, né? Então, primeiro, uma das coisas é quanto ao momento de estabelecimento, né? Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, né? Vou colocar aqui momento do estabelecimento. Às vezes, elas são estabelecidas no âmbito de um processo judicial, caso do Rio Doce, né? Processo judicial, né? Caso do Rio Paraupeba, também processo judicial. Às vezes, elas são estabelecidas no momento do licenciamento ambiental, ou seja, antes que o dano ocorra, né, antes do desastre ocorrer, né, ou seja, já no licenciamento já estabelece, né, ou seja, o direito de participação informada vai ser garantido já aqui no licenciamento, é o caso de Conceição do Mato Dentro, e às vezes até mesmo antes, né, de forma preventiva, né, foi o caso de Itatiaia-Sul, né, e aqui no caso, né, devido à concordância da empresa, já se estabeleceu aí a assessoria técnica antes mesmo do estabelecimento aí, né, do empreendimento, né, então já de forma preventiva, digamos, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é qual é o melhor momento para a gente estabelecer uma assessoria técnica, né? Então, obviamente, né, os casos de Mariana e Brumadinho, né, são casos que a gente percebe que esperar que o desastre ocorra é um mau negócio, né? Porque, né, basicamente, o que acontece nesse caso é que o direito de participação informada não é garantido, né? Porque a assessoria técnica foi estabelecida, né, quando já não tinha mais o que se fazer, né? Então, que 5 anos depois do desastre, né, tipo, esse tempo aqui não é razoável, né? Então, o ideal é que seja estabelecido, então, algum tipo de assessoria para as comunidades antes mesmo do desastre ocorrer. Obviamente, não para qualquer tipo de licenciamento, né, mas para grandes empreendimentos, o que a gente chama de mega empreendimentos, de empresas transacionais, né, que têm recursos mais do que suficientes para poder garantir a participação informada da comunidade atingida, casos em que o desastre, os danos ambientais seriam altíssimos, né, ou seja, um risco muito grande de danos ambientais, atividades altamente impactantes ao ambiente local. Né, nesses casos, onde eu já sei que os impactos serão muito grandes, que o empreendimento tem altíssimo porte, né, talvez seja caso de estabelecer uma assessoria técnica já no início, né? Muito antes de esperar que, de fato, os impactos ocorram, né? Outra coisa que a gente pode perceber, né, quanto às assessorias técnicas, é quanto à forma, né? Ou seja, o ato institutivo que estabelece. Então, eu coloquei aqui ato institutivo. Né? A gente percebe que muitas vezes elas são estabelecidas mediante acordo, né? Esse acordo pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Né? Veja aqui o caso do povo Pataxó. Foi estabelecido um acordo, mas não no âmbito do processo lá do Rio Paraupeba, mas no âmbito extrajudicial. Né? Então, o povo Pataxó, né, o Ministério Público lá fez um TAC, né, ou seja, um termo preliminar, né, mas é um TAC, né, extrajudicial, para se estabelecer uma assessoria técnica. Sequer precisa, então, ser homologado pelo juiz. Né? Já, o próprio Ministério Público já pode fazer esse acordo, né, na forma de TAC, né? Ou TAP, né, que também tem sido chamado. Né? Então, pode ser um acordo entre as partes, tanto dentro de um processo quanto fora de um processo, ou o próprio juiz pode tomar uma decisão. Opa, peraí, pessoal, deixa eu... O próprio juiz pode tomar uma decisão. Então, por exemplo, esses casos aqui foram casos de acordo, né? Barra Longa
né, foi a comunidade escolher o juiz que homologou, não coloquei a data aqui, né, tá aqui a data da homologação, mas então foi uma decisão do juiz. Esse caso aqui de Macacos, né, que está suspenso, inclusive, né, foi uma decisão interlocutória. Né, o caso de Ouro Preto recente também decisão interlocutória, né, ou até mesmo no âmbito de uma sentença parcial. Então pode ser sem acordo, né? Agora, obviamente, o ideal é que seja feito mediante um acordo, porque corre menos o risco, né, de poder ter questionamentos judiciais, como ocorreu aqui em Macacos, no qual, inclusive, né, foi suspenso, né? Então, muitas vezes o Ministério Público fica pressionando a empresa para poder conseguir o acordo, porque sabe, né, que com isso é menos dor de cabeça e menos tempo também, né? O problema disso é que quando é feito mediante um acordo, a empresa vai, então, ter ingerência aí nas cláusulas, né? E vai muitas vezes nivelar por baixo, né? Então, às vezes, pode, inclusive, fazer com que o trabalho da assessoria não seja tão efetivo assim, porque foi o único acordo que a empresa aceitou, digamos, né? Então, tudo isso são questões a serem levadas em consideração, né? Dependendo da forma que foi um ato institutivo, esse ato pode estar sendo questionado pela empresa ou não, né? Ele pode ter sido um acordo onde foi nivelado por baixo ou não, né? Então, tudo isso são questões também para se levar em consideração. A forma de escolha da entidade. Então, a gente vê que algumas entidades, né, são designadas pelo próprio juízo, né? São poucos casos, né? Mas, por exemplo, esses casos aqui de assessorias que foram estabelecidos, né, o próprio juízo designou aí como assessoria técnica do Ministério Público Federal, né, das partes, né, mas em geral, né, pelo menos recentemente, né, nos anos recentes, tem sido privilegiada a escolha da comunidade. Né, então tem sido entendido, né, que esses casos anteriores, né, eu acho que muitos deles, né, eu ainda não consegui mapear todos eles, mas os casos anteriores ao Rio Doce, eu acredito que muitos deles também foi o próprio juiz que designou, né, mediante unilateralmente. Né, às vezes a comunidade apresentava já uma entidade, né? Foi o caso, por exemplo, de Barra Longa, né? Não teve um processo seletivo, né? Não teve uma eleição, né? A própria comunidade chegou e falou, ó, queremos a EDAS. Né? E aí a própria comunidade já definiu a entidade e o juiz só homologou, né? Então, agora, nos processos mais recentes, né, mais especificamente nesse caso aqui, do Rio Doce, né, dessas 18 regiões aqui que foram estabelecidas, e no caso do Rio Paraupeba, nessas 5 regiões que foram estabelecidas, né, foi feito um processo de escolha das entidades, quase que como uma eleição mesmo, né? Quase como uma licitação, na verdade, né? Porque foi aberto um edital pelo Ministério Público Estadual, né, aqui no Ministério Público Federal, e aí no âmbito desse edital, né, foi estabelecida uma entidade para fiscalizar ele, por exemplo, aqui no caso do Rio Doce, foi o Fundo Brasil de Direitos Humanos, né, que é o principal fundo de projetos de direitos humanos existente no Brasil, e essa entidade, então, abriu esse edital, e aí qualquer, né, entidade que se cadastrar, que se enquadrasse nos critérios estabelecidos, poderia se candidatar. E aí ela ia se candidatar, ia apresentar o seu projeto, né, ia se apresentar para a comunidade, e aí, dentro desse rol aí, que as comunidades, das entidades cadastradas, as comunidades poderiam escolher qual delas que elas preferem, né? Então, principalmente nesses casos desses 18 territórios aqui, e no caso dos 5 territórios do Rio Paraupeba, esse processo quase que semelhante a um concurso público, né, ou a uma licitação, tem sido o processo que tem sido utilizado, né? Nem todos os processos têm sido assim, né? Por exemplo, o povo Krenak, né, eles mesmos escolheram essa entidade aqui, né, esse IPAS. O caso de Barra Longa, né, a própria comunidade escolheu a EDAS, né, ou seja, não teve nenhum edital para poder fazer uma concorrência entre as comunidades, né? E isso foi questionado pela Vale, né? A Vale ficou questionando isso. Ah, como assim? Tipo, já define uma entidade, sem garantir o direito de outras participarem. Né? E aí acabou que o Ministério Público tem privilegiado, então, nos casos mais recentes, essa forma de edital, de concurso, de concorrência, né? O que eu acho que é válido, né? Abrir esse edital para diversas entidades participarem, mas eu não acho que deveria ser um requisito. Por quê? Porque às vezes a comunidade já sabe quem que representa eles, né? Então, nesse caso aqui de Barra Longa, por exemplo, né, a comunidade já queria o MAB mesmo, ou a EDAS, né, no caso, e não queria que abrisse um processo de concorrência para poder outras entidades se cadastrarem, né? E nesse caso, eu acho que de fato é mais rápido, né? O próprio juiz já definir a entidade. E de fato, olha só, no caso de Barra Longa, a EDAS, né, já está trabalhando no caso há muito tempo,
já fez uma matriz de danos, né, dos danos que a comunidade sofreu, né, então esse caso foi muito mais rápido. Agora, nos outros casos, onde foi feito um edital, né, onde foi feito um edital de concorrência entre entidades, uma coordenação externa para fiscalizar, aí vai ter a votação, aí o juiz vai homologar, né, o que aconteceu nesses outros casos, onde teve esse edital, essa concorrência, demorou anos, né, então diversos anos aí para poder, né, resolver essa questão. E aqui demorou também um ano, devido a essa questão do edital, da eleição, né? Então, eu acho que, às vezes, se a comunidade já tem uma entidade que ela entende como legítima para representar seus interesses, né, eu acho válido já definir essa entidade de uma vez. Né? Isso tem sido feito no caso de populações tradicionais, né? No caso do povo Krenak, foi o IPAS, né? No caso dessa comunidade quilombola, já se definiu a própria associação da comunidade quilombola também. Né? Então, nesses casos, já se estabeleceu a entidade responsável. Então, basicamente assim, a escolha da entidade pode ser mediante designação do juiz, mediante eleição, mediante um edital público, né? Existem diversas formas de escolhas também. E tipos de entidade, né? A princípio, né, gente, qualquer tipo de entidade poderia se cadastrar aqui nesse processo, né? Tanto, né, que essas primeiras assessorias, né, nem sei se a gente pode chamar isso de assessoria, mas, de fato, esse foi o nome que o próprio juiz deu, né? O juiz colocou 2 empresas, né, de consultoria ambiental para ser assessoria técnica, né? E esse foi o nome que foi dado, né? Foi dado o nome de assessoria técnica independente, né? Eu acho um pouco estranho, né? Porque essas empresas designadas pelo juiz, né? Elas parecem mais uma espécie de perícia, né? Perícia judicial, né? E não, de fato, uma assessoria técnica independente, né? Mas, de fato, isso foi isso que o juiz fez, né? Designou empresas como assessoria técnica independente. Agora, em casos mais recentes, tem sido construído o entendimento, né, de que essas entidades deveriam ser associações sem fins lucrativos, né, entidades sem fins lucrativos, né, fundações ou associações, né, sem fins lucrativos, né, e de fato, né, todas essas daqui são entidades da sociedade civil organizada, né, ou seja, entidades privadas, né, mas sem fins lucrativos, né, e tem sido entendido, né, de que essa forma é mais adequada, né, porque a empresa ela visa o lucro, né, uma entidade sem fins lucrativos, a princípio, né, vai visar somente a sua atividade fim, né, então não vai distribuir lucros para a diretoria, por exemplo, para os acionistas, né, e de fato o entendimento mais recente é de que isso deve ser feito somente por meio de entidades sem fins lucrativos. Outra questão que a gente deve pensar, né, no âmbito da arquitetura institucional das ATIs é a sua natureza jurídica, né? Existem diversos tipos de natureza jurídica distintas, né? Então, eu coloquei 2 aqui. Né? Então, a que título que o juiz vai estabelecer uma assessoria, né? Essa assessoria pode ser uma assistente do juízo, né? Ou pode ser uma assistente das partes, né? Se for um assistente do juízo, essa figura da assessoria técnica independente está mais próxima da figura do perito, né? Ou seja, alguém que vai assessorar o juiz com estudos, né, análises, né? Então, quem faz isso é o perito judicial, né, basicamente, né? E o juiz pode, sim, estabelecer uma assessoria técnica como um assistente do juízo, né? Para, inclusive, assessorar as próprias populações atingidas, né? Agora, o juiz pode fazer também, né, estabelecer ela como assistente das partes, né? E aí, quem são as partes, né? Muitas vezes o Ministério Público ou a Defensoria Pública, né? Ou até mesmo, né, entidades da administração direta, Estado de Minas Gerais, municípios, né? E aí, no caso, essas partes podem ser as partes legitimadas de uma ação civil pública, por exemplo, ou pode ser, ou seja, as partes que têm legitimidade para substituir, né, as pessoas atingidas, ou pode ser também uma assessoria para as próprias populações atingidas, né? Então, isso é uma questão, não sei se você deu para entender direito, pessoal, mas é basicamente assim, por exemplo, eu pego aqui o caso do Paraupeba, né? Quais são as partes nesse processo, né? Por exemplo, o caso do Rio Doce. Quem são as partes? Se eu pegar aqui, 12ª Vara Federal. Quem que está no polo ativo dessa ação? O polo ativo é o Ministério Público Federal, né, junto com a Defensoria Pública da União. Agora, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, eles estão aqui representando não eles mesmos.
mas representando as comunidades atingidas. Né? Ou seja, o que a gente vai dizer? Vai dizer que existe uma parte substituta, que é o Ministério Público ou a Defensoria Pública, e existe o substituído, né? O substituído é aquele, né, que é de fato quem teve seus direitos violados, né, e que o Ministério Público Federal vai atuar como substituto. E aí a grande pergunta, né? A assessoria técnica vai prestar assessoria para quem? Para as partes, né, ou para as comunidades atingidas, né? Para o substituto ou para o substituído. E aí varia, né? Por exemplo, no caso do Rio do Paraupeba, por exemplo, as assessorias foram estabelecidas como assessorias das partes. Eu tenho até aqui, né, o termo de compromisso de assessorias técnicas, né? Então, quando a gente pega o termo de compromisso das assessorias técnicas, né, eu estou aqui o Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, né, ou seja, onde se estabelece, né, o trabalho das assessorias técnicas, né, no caso do Rio Paraupeba, a gente percebe que elas foram estabelecidas como assistentes das partes. Tem até o trecho, né, no qual isso é dito expressamente com todas as letras. Né? Então, por exemplo, se eu pego aqui, esse aqui é o processo do Rio Paraupeba, é o processo de Brumadinho. No próprio documento encaminhado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, né, o que a gente percebe aqui sobre a arquitetura, a natureza jurídica das assessorias técnicas? Né? O Ministério Público vai dizer, assim, é possível pensar a atividade da assessoria técnica como equivalente, no âmbito do processo civil, ao assistente técnico das partes. A diferença aqui é que se trata de uma cláusula complexa, uma causa complexa no bojo de um processo coletivo e não de processo individual entre dois particulares, o que exige atuação adequada a essa situação, ou, em outros termos, assessoria técnica independente aos substituídos e os substitutos e substituídos processuais. Né? Ou seja, o Ministério Público construiu uma arquitetura institucional aqui, né, para dizer, olha, juiz, nós queremos que a assessoria técnica aqui, no caso de Brumadinho, dê assistência para mim, Ministério Público, e não para o juízo. Ou seja, no âmbito do Código de Processo Civil, isso está mais próximo do que a gente chama de assistente técnico, e não de perito judicial. Né? Você sabe a diferença de assistente técnico e de perito judicial? Né? O perito judicial é aquele que vai fazer estudos técnicos, estudos científicos, para o juiz, né? O assistente técnico é aquele que vai fazer estudos para as partes. Muitas vezes as partes vão contratar um assistente técnico para fazer um contraponto à perícia judicial, né? Então, por exemplo, tem uma cláusula, uma causa trabalhista, né? Eu estou alegando que tem caso aí de trabalho insalubre, né? Tô falando, essa pessoa que trabalha com produtos químicos, né? Então ela precisa de um adicional. O que o juiz vai fazer? Vou designar então um perito para analisar se esse trabalho é insalubre mesmo ou não. Aí digamos que o perito fale, esse trabalho não é insalubre. O que a parte, você como advogado, pode fazer? Vou contratar um assistente técnico. Meu assistente técnico vai produzir outro laudo, né, um laudo para criticar o laudo do perito judicial, então, para fazer um contraponto ao laudo do perito judicial. Né? Ou seja, isso é o assistente técnico, como se fosse um perito privado para as próprias partes. Né? Então é basicamente isso que o Ministério Público está dizendo aqui no caso de Brumadinho. Ele está dizendo, olha, juiz, queremos então que você enquadre as assessorias técnicas como assistentes técnicos. Ou seja, elas vão trabalhar para mim, né? E também para os atingidos, né? Ele até reconhece isso, olha, ela presta serviço tanto aos substitutos quanto aos substituídos. Né? Então a assessoria técnica presta sim serviços para as populações atingidas, né? Mas nós também estamos a serviço, né, no Rio Paraupeba, pelo menos, nesse caso aqui que foi estabelecido, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Né? A gente trabalha para eles, em outras palavras. Né? O Ministério Público faz isso por quê? Né? Para ele poder ter o controle também do trabalho das assessorias técnicas. Né? Até mesmo por causa dessa má experiência que ocorreu no caso do Rio Doce, da demora, né? Então o Ministério Público quer poder controlar o trabalho dessa assessoria técnica, né? Para poder ver se consegue fazer andar mais rápido e poder fazer com que a assessoria técnica trabalhe nos termos que ele quer, em outras palavras, né? Para poder ter mais controle mesmo. Então vejo que as assessorias técnicas estão controladas por uma série de entidades, né? Então olha só. Né, existe uma entidade que faz o controle do trabalho da assessoria técnica, que é a PUC, né, nesse caso, e existe uma entidade que faz
a auditoria da assessoria técnica, que é a Ernst Young, essa empresa de contabilidade, e existe o Ministério Público, que basicamente, né, é o chefe, digamos, da assessoria técnica, já que ela é assistente das partes, né? Agora, os atingidos também são, digamos, o chefe da assessoria técnica. Ela existe também para prestar assessoria ao substituído processual, ou seja, populações atingidas. Né? Então, digamos, o ideal, gente, seria que fosse feita uma lei onde fizesse talvez uma emenda ao Código de Processo Civil para se estabelecer, de fato, qual que é a natureza jurídica de uma assessoria técnica, porque nem a condição de assistente do juízo, né, ou seja, de perito, nem a condição de assistente das partes, ou seja, de assistente técnico, né, de fato condiz com o trabalho de uma assessoria. Né? Uma assessoria é algo muito mais complexo, né, do que isso. Né? Complexo como? Né? Por quê? Porque, ao contrário de um assistente técnico, por exemplo, né, a gente não trabalha só com a perícia, né? O assistente técnico existe para fazer um contraponto à perícia do juízo, né? Mas a assessoria técnica faz muito mais do que isso. Então, por exemplo, receber acolhimento de demandas das pessoas atingidas. Né? Então, por exemplo, se a pessoa atingida está com falta de água, se ela não está recebendo um auxílio emergencial da empresa ré, quem que vai acolher essas demandas, né, e dar encaminhamento para elas? A assessoria técnica. Ou seja, isso não é o trabalho de um assistente técnico, né, mas é o trabalho de uma assessoria. Se a pessoa, além disso, se eu preciso fazer um curso de capacitação para as comunidades atingidas, se eu preciso poder fazer um treinamento para poder capacitar, fazer algum tipo de educação popular, para poder fazer com que elas consigam entender o que está acontecendo no processo. Uma roda de conversa, um curso, né, algum tipo de workshop para poder fazer com que capacitar a comunidade para poder defender seus próprios direitos, inclusive. Né? Isso faz parte do trabalho de um assistente técnico? Não. Né, mas é o trabalho de uma assessoria técnica. Né? Então, o que a gente pode concluir disso? O trabalho de uma assessoria técnica pode até envolver a assistência técnica, né? Mas ele não se resume a isso. Né? O trabalho de uma assessoria técnica é algo muito mais complexo do que isso, né? Mas, infelizmente, nós ainda não temos, de fato, né, um marco legal que defina qual que é a natureza jurídica de uma assessoria técnica. Então, cada juiz, em cada processo, tem estabelecido uma natureza jurídica diferente. Legitimidade para representar as pessoas atingidas, né? Então, aqui é importante a gente dizer também, né, esclarecer, né, que como que é a forma mais adequada de uma assessoria técnica existir. Será que essa assessoria técnica deveria, por exemplo, representar em juízo as pessoas atingidas? Né? No caso do Rio Doce e no caso do Rio Paraupeba, né, o que a gente pode entender é que não. Né? Por que não? Porque se a assessoria técnica ela é meramente um assistente técnico da parte, né, ela não pode representar as partes. Né? Por quê? Porque ela não seria legitimada, né, como é, por exemplo, o Ministério Público a propor uma ação civil pública. Né? Ela não é um autor do processo, né? Então ela não poderia, a princípio, representar a população atingida. Né? No entanto, gente, isso pode gerar um problema, né? Por quê? Porque muitas vezes é necessário que a assessoria técnica, de fato, tenha capacidade de representar as pessoas atingidas e acaba que ela não tem, digamos, legitimidade para fazer isso. Eu vou dar um exemplo, né, recente. Né? Atualmente está sendo negociado um acordo, né, sobre a indenização no caso do Rio de Brumadinho. E tem comunidades atingidas que não estão participando dessa negociação. Mas tem representantes de assessorias técnicas participando. Né? E aí a empresa diz, tá vendo? As comunidades estão participando, porque a assessoria técnica participou. Mas isso é um problema, porque, na verdade, as comunidades não estão participando. Já que nós, de acordo com esse termo de compromisso que foi estabelecido, né, nós não somos representantes das partes. Né? Outro caso, né? Tá tendo também algumas visitas de campo, né, das assessorias técnicas para poder resolver questões relativas à falta de acesso à água das pessoas que antes captavam a água do Rio Paraupeba e não estão mais captando. Né? E aí o juiz falou, não, manda lá as assessorias técnicas. Né? E a gente respondeu, olha, mas tem que mandar as pessoas atingidas, né? Não só a assessoria técnica. E o juiz falou que não. Né? Ele falou, não precisa de pessoas atingidas, né? E precisa só da assessoria técnica mesmo, ela já é suficiente. Então, qual que é o problema? Né? Apesar de, digamos, dentro da natureza jurídica que foi estabelecida nesses processos,
a assessoria não ser uma representante das pessoas atingidas, né, acaba que, na prática, né, as instituições de justiça, o próprio Poder Judiciário, exige que ela faça papéis, né, que são papéis, de fato, de representação, né, o que eu entendo que é inadequado, né, porque existe outro órgão de representação, né, que são as comissões de atingidos, né. As comissões de atingidos são entidades, são grupos, né, estabelecidos que representam de fato as pessoas atingidas. Eles sim têm legitimidade para poder representar os atingidos. Eles podem estar estabelecidos como associação ou não, né, tipo a Associação dos Atingidos de Barra Longa, por exemplo. Ou não, pode ser só uma comissão informal, mas de fato eles têm legitimidade porque eles se reúnem com as pessoas atingidas, os seus líderes são eleitos pelas comunidades atingidas, né? Então, quem de fato deveria representar as pessoas atingidas deveria ser não a assessoria técnica, mas sim as comissões de atingidos. Né? Ou não, ou se estabelece aí num marco legal ou pelo próprio juiz que a assessoria técnica de fato representa os atingidos. Mas então, né, vai ter que de fato reformular essa questão de que nós somos assessores técnicos das partes, né? Porque uma coisa não condiz com a outra, né? Então, o que nós temos percebido é isso nesse processo, né? Apesar de nós não sermos representantes das comunidades atingidas, muitas vezes nós somos levados a fazer esse papel, até mesmo pela própria empresa, né? Porque a empresa quer passar um ar de legitimidade e ela usa, às vezes, a participação da assessoria técnica como uma forma de justificar que estaria ocorrendo a representação, a participação das pessoas atingidas, né? Agora, outra coisa que tem que ser pensado, né? Quais são os poderes dessa assessoria técnica, né? Porque se ela, então, ela é uma coisa que eu não coloquei, tá, pessoal? Vou colocar aqui até agora mesmo. Outra coisa é o amicus curiae, né? Sabe o que é amicus curiae? O amicus curiae é um amigo da corte. É outra, digamos, natureza jurídica possível, né, para assessoria técnica. Um amigo da corte, né? Alguém que é, digamos, um terceiro interveniente, que vai auxiliar o juízo, né, mas que não de fato, não é uma parte do processo, digamos, né, é só um amigo do processo. E eu acho, na minha opinião, que a natureza jurídica de uma assessoria técnica deveria englobar essas três questões. Nós devemos prestar assistência ao juízo, sim, mas nós precisamos prestar assistência também às partes, né, e também nós devemos ser amigos do juízo, né, amigos curiae, né? E isso, para mim, eu entendo que deveria trazer consequências, né? Uma dessas consequências deveria ser a nossa capacidade, inclusive, de peticionar em juízo. Né? Por exemplo, o amicus curiae, né, ele tem capacidade de apresentar, né, dossiês, né, relatórios, né, documentos no processo, né, juntar documentos, inclusive, né, e seria interessante que as assessorias técnicas também tivessem essa capacidade, né? Mas nos processos atualmente elas não têm. Porque como foram estabelecidas como assistentes técnicos, né, elas não são consideradas partes e sequer amicus curiae, né, então elas não têm capacidade de peticionar em juízo, né, atualmente, né. E isso muitas vezes gera um problema, porque, por exemplo, se eu quero juntar um relatório, né, um estudo técnico que eu fiz, por exemplo, digamos que uma assessoria técnica percebe que as pessoas estão sem acesso à água, né, e ela quer informar o juiz disso. Ela pode fazer isso como um amicus curiae poderia, por exemplo? Não, né, porque como ela é assistente das partes, ela precisa, na verdade, mandar esse relatório, né, para as partes, né, Ministério Público, Defensoria Pública, e aí as partes, né, apresentam isso para o juiz, se elas quiserem. Né. Isso para o Ministério Público é muito bom, porque aí ele controla tudo que é juntado no processo. Né. Mas será que isso é bom para as pessoas atingidas ou até mesmo para a dinâmica do processo coletivo, né? Será que não seria melhor se uma assessoria técnica pudesse, digamos, peticionar documentos, peticionar processos, né? Então, agora, isso é uma coisa que tem que ser pensado, se a assessoria técnica pode ou não peticionar. Né? O Ministério Público entende que não. Né? Por quê? Porque ele quer ter controle dos atos processuais. Mas eu, pessoalmente, eu entendo que deveria sim haver esse direito de peticionar em juízo. Né? Além disso, né? Quais atos poderia ter a participação da assessoria técnica, né? Outro dos atos que eu entendo que deveria ter a participação, inclusive por meio de peticionamento, seria a perícia. Por quê? Ora, se a assessoria técnica é assistente técnico das partes, né, ela tem a capacidade de fiscalizar a execução da perícia judicial. Né? Então, a assessoria técnica deveria ter o poder, por exemplo, de fazer quesitação.
né, deveria ter o poder, por exemplo, de, né, fazer laudos periciais, né, sombras, né, contra laudos periciais em relação ao laudo pericial oficial, digamos. Né? Então, eu entendo que a assessoria técnica deveria ter, então, né, já que ela não é uma amico curiae, né, já que ela não tem capacidade de juntar documentos, né, ela deveria ter, no mínimo, então, a capacidade de peticionar em relação à perícia judicial. Né? Então, o que acontece? Né? O Ministério Público, basicamente, por meio desse termo de compromisso que a gente viu, ele estabeleceu a assessoria técnica como assistente das partes, mas, às vezes, pede que ela faça trabalho que seria trabalho, né, de representação, que, na verdade, não incumbiria a ela, incumbiria, sim, as comissões de atingidos, e não quer que ela peticione em juízo, apesar do assistente das partes poder peticionar, apesar do amigo escuro poder peticionar. E o que a gente pode concluir disso, né, pessoal? Basicamente, que é uma confusão, né? O fato de não ter, né, uma regulamentação jurídica do trabalho da assessoria técnica, né, faz com que, de fato, né, essa natureza jurídica delas seja algo meio cinzento, né? Não se sabe muito bem qual é, de fato, a natureza jurídica delas, não se sabe muito bem, ao fato, qual é a capacidade dela de atuação no processo, né? Então, acaba que isso está ainda em disputa, né? Isso é uma questão que está em disputa, mas que deve ser pensado, né, se a gente quer estudar essa questão, né, da importância ou não de uma assessoria técnica, né? Outra coisa importante, né, pessoal, é a questão de financiamento, né? Se o financiamento vai se dar pela empresa, né, que é ré no processo, né, ou se vai se dar pelas próprias populações atingidas, né? Porque acontece, o assistente técnico, a figura do assistente técnico, a princípio deve ser custeado pelas próprias partes, né? Então, a princípio, se o Ministério Público quiser um assistente técnico, ele que pague por isso, o Ministério Público. Se o Ministério Público quiser ter um assistente técnico, né, ele precisaria pagar. Se as partes quiserem ter um assistente técnico, elas precisariam pagar por isso. E, de fato, isso foi o que ocorreu em muitas das primeiras assessorias técnicas estabelecidas, né? Então, a empresa, né, sempre defendeu essa questão de que as próprias populações atingidas deveriam custear isso. E se elas não forem custear do próprio bolso, né, as empresas muitas vezes defendem que isso seja abatido da indenização final das pessoas. Então, por exemplo, a pessoa vai receber quanto? 500 milhões. É isso que a comunidade vai receber. Então, desses 500 milhões, a gente vai chegar lá a 100 milhões, né, da assessoria técnica. Quase como se fosse uma espécie de honorários sucumbenciais aí, como os advogados recebem. Né? Então, você vai receber tantos por cento da assessoria técnica, quase como se fosse uma espécie de assessoria jurídica aí, né? Tipo, honorário de sucumbência, né? O que eu entendo também que não é adequado, né? Por quê? Por causa do princípio do poluidor-pagador. Né? Devido ao princípio do poluidor-pagador que a gente trouxe aí nas aulas passadas, né? Que está aí na Declaração do Rio, né? Dentre outros documentos jurídicos, né? Olha só, o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, né? A lei da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que cabe ao poluidor a obrigação de recuperar e indenizar, né? E também a Constituição, né? A obrigação de reparar os danos causados. Se, né, existe esse princípio do poluidor-pagador, né? Quem paga é quem poluiu, eu entendo que esse custo de assessoria técnica também deveria ser do poluidor, né? Então, nas assessorias técnicas mais recentes, né? Como, por exemplo, aí, a do Rio Doce ou a do Rio Paraopeba, né? O juiz entendeu isso também, né? O Ministério Público, o juiz, né, nesses acordos todos, entendeu isso. Que quem deveria pagar seria a própria empresa, né? E, de fato, a empresa, né, no caso aqui a Samarco e a Vale, concordaram com isso. Concordaram em pagar pelas assessorias técnicas, né? Então, a princípio, elas estão concordando com essa questão do financiamento, né, da própria empresa, né? No entanto, isso está em disputa. Né? Inclusive, atualmente, nesses acordos aí que estão sendo negociados nesses processos recentes, uma das coisas que a empresa, né, no caso a Vale, diz é que se os atingidos quiserem assessoria técnica, eles mesmos deveriam pagar por isso, ou isso deveria ser abatido da indenização final que a empresa vai pagar a título de danos coletivos. Né? Então, de novo, isso não está consolidado. Né? As empresas continuam defendendo que esse financiamento de assessoria técnica não cabe a elas, né? E isso ainda está em disputa. Outra questão relativa à arquitetura institucional das assessorias técnicas, né, é o que a gente chama de controle externo. Né? Como a gente viu, né, um dos elementos da assessoria técnica, vou até trazer de novo aqui, olha só.
olha só, conforme a nota técnica do Ministério Público no caso de concessão do Mato Dentro, né, quais são os elementos essenciais de uma assessoria técnica, né? Um deles é o controle social. Né? Então, o que é controle social? Significa dizer que essas entidades devem prestar contas, né, para a sociedade. Né? Agora, como que elas vão prestar contas, né? Então, existe dois tipos de controle externo que a gente pode dizer. Existe um controle externo, né, da atividade meio, né, e existe um controle externo da atividade fim. Né? Por exemplo, a atividade fim, né, é, digamos, o trabalho que eu estou prestando. Olha só, eu vou lá na comunidade, eu vou produzir um relatório, né, sobre a questão de falta de acesso à água numa determinada comunidade, porque a água do rio está contaminada, por exemplo. Né? E isso é uma atividade fim. Né? E agora, se isso deve ser feito, se isso não deve ser feito, né? O que a gente chama que deve ser feito por uma espécie de controle metodológico, né? Ou controle finalístico, né? Que normalmente é feito por uma coordenação metodológica, uma coordenação finalística, né? Por exemplo, no caso do Rio Doce, quem em tese deveria fazer isso é a PUC Minas, que é basicamente dizer, olha, assessoria técnica, você deveria fazer tal coisa, você deveria fazer um estudo sobre tal tema, né? Que é basicamente controlar, né, o plano de trabalho da assessoria técnica, se esse plano de trabalho está sendo cumprido ou não, né? Agora, existe também um controle externo, né? Esse controle social, o controle externo da atividade que a gente chama de atividade meio, né? Por exemplo, olha, quantos profissionais você vai contratar? Né? Como que você vai usar o dinheiro que foi passado para você? Você está prestando contas, você tem nota fiscal de tudo que você gastou, né? E isso normalmente é feito por uma empresa de auditoria. Né? Então é importante a gente entender, dentro da arquitetura institucional das assessorias técnicas, né, que o controle externo finalístico é diferente do controle externo fiscal ou contábil. Né? Então, só para trazer exemplos também, né? Por exemplo, aqui no caso do Rio Paraupeba, né? Quem faz o controle finalístico ou metodológico é a PUC Minas. Quem faz o controle fiscal é a Ernst Young. Né? Então, são entidades diferentes. Né? Então, pode ser que eu englobe esses dois controles numa entidade só também. É possível. Né? Que uma mesma entidade faça o controle externo. Esse caso do Rio Doce, digamos, do Rio Paraupeba, quer dizer, é um caso um pouquinho mais complexo, digamos. Porque o Ministério Público entendeu, nesse caso, que deveria ter duas entidades distintas, né, para fazer esse controle finalístico e o controle contábil. Mas isso é algo que a gente precisa analisar também, né? Por quê? Porque o controle social, né, deve ser feito de todas as entidades de assessoria técnica independente. Por quê? Porque essas entidades, gente, são entidades privadas. Né? E se elas são entidades privadas, elas não são poder público, elas não são. Mesmo se fosse poder público, elas teriam que prestar contas, né? Mas pelo fato de ser uma entidade privada, né, por mais que seja escolhida, né, por mais que seja eleita, né, pelas populações atingidas, né, ela vai precisar prestar contas do seu trabalho. Então a gente precisa pensar quais são os mecanismos mais adequados de prestação de contas. Né? Então, eu já falei, né, eu já fiz a minha crítica, né, quanto, por exemplo, essa entidade aqui, que a Ernst Young. Né? Então, essa prestação de contas aí para uma entidade que tem relações com a empresa, né, com a Vale, eu entendo que é inadequado. Né? Então, a Ernst Young, por exemplo, que é uma empresa de contabilidade que tem relações com a Vale ou com as suas subsidiárias, não deveria fazer a prestação de contas de uma assessoria técnica. Né? Por quê? Porque pode ter ingerência. Né? Essa empresa pode chegar e querer destruir o trabalho de uma assessoria técnica dizendo, olha, você não prestou contas de forma adequada, então devolva todo o dinheiro. Né? E isso para a empresa é bom. Né? Então, e é isso que está acontecendo, tá, gente? Passando uma informação, digamos, interna, né? Mas não é interna porque isso está público no processo, né? E se você consultar o processo, você vai ver isso. Mas, por exemplo, recentemente, essa empresa aqui, a Ernst Young, rejeitou as contas dessa entidade aqui, na CAB. Diz que ela não prestou contas de forma adequada. Isso traz uma série de problemas para a entidade, né? Porque isso pode, inclusive, inviabilizar o trabalho dela, pode ter devolução de recursos, né? Agora, eu não estou questionando se essa prestação de conta está, de fato, adequada ou inadequada. Mas digamos que essa empresa que tem relações com a empresa ré, com a Vale, né? Digamos que ela queira, digamos, ser mais rígida do que o necessário para poder enquadrar as ATIs, né, para elas não prestarem o serviço dela. Ela pode fazer isso. Então seria muito importante que essa empresa de contabilidade, de controle social, de controle externo, não tenha nenhum vínculo com a empresa ré, porque senão ela pode tentar inviabilizar, né, a atividade de uma assessoria técnica a serviço da empresa ré. Eu não digo que isso é o que está ocorrendo, mas de fato é o que poderia, em tese, ocorrer.
né, quando a empresa de prestação de contas, né, tem vínculos com a empresa ré, né? Eu trouxe aqui também, gente, uma lista então de algumas entidades já selecionadas, né? Então, olha só, eu trabalho aqui no Instituto Guaicuí, que é ligado ao Projeto Manuelzão, mas existe uma série de outras entidades de assessoria técnica, né? Muitas delas atuam com muita ligação muito forte a movimentos sociais, né? Então, por exemplo, a AEDAS é muito ligada ao MAB, né? Que é o Movimento de Atingidos por Barragens, né? Então, ela foi criada, né? Por pessoas pelo movimento social, né? Então, o movimento social, as pessoas que participavam desse movimento social criaram essa entidade, essa ONG, né, justamente para poder atuar, né, em casos como esses, né? Agora, tem entidades que foram criadas mais, por exemplo, por pessoas ligadas a questões universitárias, por exemplo, o NACAB, né? Foi criado em Viçosa, né? Muito ligado aos professores lá da Universidade Federal de Viçosa, né? Também foi um núcleo de assessoria a comunidades atingidas por barragens, né? O Guaicuí, onde eu trabalho, também é ligado a um projeto universitário, que é o projeto Manuelzão, né? Que é ligado à Universidade de Medicina, né? Da UFMG, que há muito tempo já faz estudos, né, sobre qualidade de água nos rios aqui de Minas Gerais, né? Então, já existe um histórico de atuação na questão de recursos hídricos, né, de contaminação de rios, né? Então, mas existem outras, né? Então, eu só trouxe aqui exemplos, inclusive se um dia você quiser trabalhar numa assessoria técnica, você pode acompanhar o trabalho delas aqui no site delas, ver se sai edital, né? De seleção de profissionais, né? Eu trouxe aqui essa lista, né? Uma pergunta muito interessante, né, é sobre a independência dessas assessorias técnicas, né? E aí eu pergunto, né, gente, como que deve ser a independência, né? Por exemplo, olha só, a Caritas é ligada à Igreja Católica. A IEDAS, eu disse que é ligada a um movimento social, ou seja, um movimento que tem atuação política, né? Agora, será que isso poderia gerar uma inviabilização, digamos, da neutralidade dessa assessoria técnica, né? Porque a assessoria técnica chama assessoria técnica independente, né? Então, o que significa esse I, essa expressão independente, na opinião de vocês? Vocês acham que significa que as assessorias técnicas devem ser neutras na sua atuação? A princípio, um perito, né, alguém que vai fazer um trabalho científico, né, técnico, né, deveria ser neutro, né? E o próprio nome, assessoria técnica, né, talvez poderia trazer assessoria técnica independente. Poderia trazer para a gente uma noção de que não deveria ter, digamos, uma parcialidade no trabalho dela, que deveria ser um trabalho técnico, científico e independente. O que vocês acham disso? Alguém poderia fazer? Alguém tem uma ideia? Vocês acham que, por exemplo, eu deveria proibir que a assessoria técnica tivesse qualquer tipo de atuação política? Por exemplo, o Instituto Guaicuí, o Projeto Manuelzão, tem uma série de atuação política, né? Debate projetos de lei na Assembleia, atuou, por exemplo, no caso do projeto do Mar de Lama Nunca Mais. Então, será que isso seria algo que poderia inviabilizar o trabalho de uma assessoria técnica? Eu deveria pegar uma entidade que não tem atuação política nenhuma? O que vocês acham disso? Quem tem uma opinião? Acho que o mais importante é ser independente da empresa, né? Perfeito, isso mesmo, concordo. É exatamente isso que eu entendo, né? Assessoria técnica independente significa dizer, nós não temos vínculo com a empresa ré do processo. Ou seja, nós estamos aqui para assessorar as populações atingidas, né? Agora, eu não posso ter vinculação com a empresa para evitar o quê? Evitar o abuso de poder econômico. Agora, eu não entendo que a gente deve exigir que essas entidades sejam totalmente neutras, do ponto de vista político ou religioso, enfim, né? Agora, não é isso que o juiz entende, né? Então, eu trouxe aqui um caso de Mariana. Então, Mariana, até trazer para vocês a decisão, né? O juiz, ele homologou esse termo aditivo aqui, né, como eu disse, em 19 de setembro, né, de 2019. E agora, quando ele homologou, ele incluiu alguns requisitos que não estavam no termo original. E quais requisitos são esses? Esses aqui, olha só. Ele disse que as entidades não podem ter nenhum tipo de vinculação, né, nem os seus indivíduos, olha só, direto ou indireto com partidos políticos, atividades político-partidárias, né, vínculo de subordinação a movimentos sociais, ONGs atuantes na área do desastre ou entidades religiosas. O que é isso, né? Isso é basicamente ele está dizendo, olha, se é assessoria técnica independente, você tem que ser neutra.
né? Você não pode ter nenhum vínculo político, de movimentos sociais ou religioso. E isso é um discurso, eu acho, um pouco perigoso, né? Por quê? Porque quem é que normalmente faz o contraponto às empresas, né? Quem faz o contraponto à Vale, por exemplo? São movimentos sociais, né? E normalmente, por exemplo, vocês acham que é bom ou ruim, né? Que, por exemplo, uma assessoria técnica, né, tenha, por exemplo, um advogado que há 10 anos atua no movimento social contra a Vale, por exemplo. Vocês acham que é bom ou ruim ter, por exemplo, um engenheiro ambiental que presta assessoria para o MAB sobre questões de barragens, de represas, há anos faz isso, né? E agora ele entende totalmente o processo, mas agora ele não pode fazer isso porque ele tem vínculo com movimentos sociais, né? Então isso é uma coisa complicada, porque de fato está buscando uma neutralidade que não existe do outro lado, né? Então vocês acham que os peritos que a Vale vai contratar são de fato neutros? E vocês acham que a Fundação Renova, né, que é quem a Vale designou para cuidar do processo de reparação, é neutra? Ou ela é controlada pela Vale? Né? Mas não obstante, né, o juiz tem exigido isso, né? Agora, a assessoria técnica, eu entendo que ela presta assessoria para as pessoas atingidas e não para a empresa, né? Ela presta assessoria para as partes, né? Mas para as partes autoras, né? Quem está no polo ativo, né? Ela não presta assessoria para a parte ré, né? Quem está no polo passivo. Então, ela tem que ser independente em relação à empresa ré. Por quê? Como ela assessora as pessoas atingidas, ela precisa ser parcial na defesa intransigente dos direitos das pessoas atingidas, né? Então, mas não foi isso que o juiz entendeu. Qual que é o problema disso, né? Muitas dessas entidades aqui, né, se de fato, né, isso prevalecer, né, essa noção de que teria que ser uma entidade neutra, né, muitas delas não vão conseguir atuar, porque olha só, a Caritas tem ligação com a Igreja Católica, a IEDAS tem ligação com o MAB, outras dessas entidades também têm ligações com movimentos sociais, né? E aí muitas vezes pode ser utilizado como uma tentativa de criminalizar o trabalho de uma assessoria técnica, dizendo, tá vendo? Essa entidade aqui tem atuação no movimento social X, né? E isso gera um grande problema, né? E além disso, né, muitas vezes são justamente esses movimentos e essas ONGs que são as mais legitimadas para atuar como assessoria técnica. Por quê? Porque elas conhecem o território, elas já têm um contato com a população atingida confia nesses movimentos, porque são eles que estão presentes lá em campo, né? Então, muitas vezes são eles mesmo que a população quer que represente eles, né? Então, dizer que não pode ter esse tipo de entidade, né, para mim, é um contrassenso, né? Apesar dessa ter sido, né, a decisão do juiz no caso de Mariana. Bem que eu disse que esse juiz, né, tem uma certa resistência com assessorias técnicas, né? Um caso muito recente também aconteceu com duas entidades dessas. A primeira delas é a IPAS, Ações Sustentáveis, né? Esse IPAS, ele foi escolhido como assessoria técnica do povo Krenak, né, que foi uma população altamente afetada pelo desastre, né? Um povo indígena que vivia na beira do Rio Doce e dependia do Rio Doce para tudo, para água, pesca, né? Além disso, eles chamavam o Rio Doce, para eles era uma entidade espiritual, eles chamavam ele de Uatu, né? Consideravam ele como um irmão, como um parente, né? Quando o Rio Doce foi contaminado, eles falaram, mataram o nosso parente, né? Então vejam só a relação, né, tradicional, toda a cosmologia que um povo indígena tem com o ambiente, né, com o meio ambiente, inclusive com o rio, né, que está ligado aos modos de vida, às práticas religiosas e à cosmologia, né, inclusive a cosmologia, inclusive mística desse povo, né. Agora, esse povo Krenak escolheu essa entidade aqui, né, e o juiz designou uma perícia para fiscalizar essa entidade. E o que essa perícia concluiu? Eu até nem estou com o relatório dela aqui, mas eu posso mandar para vocês se vocês quiserem. Ela falou: essa entidade, IPAS, não pode ser assessoria técnica, por quê? Porque não segue, né, essa linha de ser neutra, né? Por quê? Porque, olha, os seus membros têm atuação política partidária, e aí colocaram lá fotos, né, da atuação da diretoria dessa entidade, por exemplo, em eleições. Tipo, o presidente da entidade estava lá apoiando um candidato a prefeito, a vereador, sei lá o quê, né? E com isso, né, tentando deslegitimar o trabalho dessa assessoria. Então, esse relatório que foi feito contra essa entidade aqui, esse PAS, né, seguiu essas orientações do juiz para tentar deslegitimar ela como assessoria. E eu acho isso muito complicado, porque eles foram escolhidos pelo povo Krenak. Então, o povo Krenak confia nessa entidade. E chega um perito do juiz, com base em critérios unilaterais que esse juiz definiu, dizendo que não pode ter atuação partidária, sei lá o quê, né, para tentar deslegitimar esse trabalho. E isso eu acho uma coisa muito complicada.
isso aconteceu também com o NACAB, no caso do Rio Paraupeba. Teve acusações, né, de que o NACAB seria ligado a partido político, que seria ligado a movimento social, né? Para quê? Para deslegitimar o trabalho do NACAB. Teve toda uma série de denúncias contra o NACAB, e isso acabou gerando uma série de problemas para ele no âmbito da assessoria técnica e perante essa auditoria que está sendo feita. Então, isso é o quê, gente? Isso é um discurso que tem sido construído para tentar deslegitimar o trabalho de assessorias técnicas, né? Eu entendo que não cabe ao juiz definir, né, digamos, como que essas entidades devem ser, se devem ser ligadas a movimentos sociais ou não, a entidades religiosas ou não. Quem cabe decidir isso são as populações atingidas. Não cabe ao juiz. Se a comunidade atingida falar, olha, a Caritas Arquidiocesana tem ligações com a Igreja Católica, e a comunidade fala, não, para a gente não tem problema não, inclusive para a gente é melhor ainda, né? É ela mesma que a gente quer. Ó, a EDAS tem ligação com o movimento social, com o MAB. Se a comunidade falar, ó, mas a gente confia no MAB, a gente quer que seja o pessoal do MAB mesmo, né? Então, quem cabe tomar essa decisão? A própria comunidade. Por quê? Porque essa assessoria técnica vai representar os interesses dessas comunidades, vai assessorar essas comunidades, né? Então, a decisão deve vir unicamente, né, no meu entendimento, das populações atingidas, né? Eu acho que eu coloquei aqui também, esse também é um entendimento do Ministério Público. Cadê? Olha só, quando o Ministério Público diz nessa nota técnica de concessão do mato dentro, né, os elementos essenciais de uma assessoria técnica, vai dizer vinculação aos interesses e direitos das populações atingidas. Né? Então, na nota técnica eu posso mostrar para vocês, né, ela fala expressamente que isso, né, que cabe às próprias populações atingidas, né, escolher essa assessoria técnica. Eu vou até ver se eu acho aqui. Do conceito atingido, vou ver rapidinho. Fundamentos, olha só. Elementos da assessoria técnica. Escolha pelas comunidades atingidas. Né? Em princípio lugar, o requisito fundamental e basilar é o princípio da participação e livre escolha dos grupos sociais atingidos na definição das entidades que lhe prestarão assessoria técnica. Essa escolha não deve, de forma alguma, ter qualquer participação do empreendedor. Né? Olha só, deve ser assegurada autonomia em relação ao empreendedor. Aqui. Não vou achar aqui. Aqui. Vinculação aos interesses dos direitos das pessoas atingidas. Ou seja, a atividade de uma assessoria técnica, ela é neutra? Não. Ela é vinculada. Ela é parcial. Ela é parcial porque ela está vinculada aos interesses e direitos das populações atingidas. Né, olha só, e o Ministério Público vai dizer, né, se faz frisar que toda instituição, organização, inclusive o empreendedor, existe e opera sobre determinado perfil ideológico, ou seja, a partir de um conjunto de ideias, conceitos que justifica e fundamenta a existência da instituição, a sua missão, valores e seus objetivos. Não cabe ao empreendedor opinar sobre o perfil ideológico da entidade que vai prestar assessoria. Tal ingerência denota uma pretensão do empreendedor em tentar influenciar na escolha, buscando que a organização escolhida seja alinhada às suas premissas ideológicas e não às das comunidades. E assim, né, qualquer prerrogativa de estabelecer crivo a respeito de entidades cabe única e exclusivamente às comunidades atingidas. Né? A escolhida é dos próprios pessoas atingidas e está vinculada aos interesses dela. Então, por exemplo, quando a empresa chega e começa a questionar isso, dizendo, olha, essa assessoria técnica deve ser neutra, não pode estar ligada ao movimento social. O quê? Essa entidade aqui de assessoria técnica está ligada ao MAB, ao movimento de atingidos por barragens? Essa entidade aqui está ligada ao MAN, ao movimento dos atingidos por mineração? Não, eu quero vetar ela então. Olha, isso é muito bom para a empresa. É muito bom porque ela vai tirar justamente aquelas pessoas que ela não gosta. Aquelas pessoas que têm um histórico e um know-how de como lutar contra mineradores. Né? Então, tem todo um histórico de atuação contra as mineradoras. Né? Então, seria muito conveniente para a empresa mineradora, né, eu poder simplesmente excluir essas entidades aqui, né, devido a essas acusações de ausência de neutralidade. Então, eu acho muito importante a gente repisar nisso, né, e entendendo aí essa nota técnica do Ministério Público, inclusive, dizendo que a assessoria técnica não é neutra. Né, ela é independente em relação à empresa, mas ela deve ser parcial na defesa das populações atingidas.
Gente, eu acho que não vai dar para terminar os estudos de caso. Eu vou ter que fazer isso mais para frente de novo. Porque, como eu disse para vocês, eu vou ter que terminar um pouquinho mais cedo hoje, devido a um compromisso daqui a pouco. Vou falar só do caso de Barra Longa. Né? Recomendo esse texto aqui, gente, da Tatiana Souza e da Karine Carneiro. É um dos poucos textos que fala sobre essa noção do direito, né? Assessoria técnica independente. Ela faz um estudo de caso do Barra Longa. Né? O que é Barra Longa? Né? Então, Barra Longa é uma comunidade bem próxima aí de Bento Rodrigues. Né? Todo mundo conhece Bento Rodrigues, mas pouca gente às vezes conhece Barra Longa e sabe como é que Barra Longa foi afetada, principalmente esse povoado aqui chamado Gesteira Velho. Né? Então, destruiu uma série de casas, né? Campos de futebol, igrejas, né? Então, áreas de lazer, basicamente atingiu a comunidade inteira esse povoado aqui. Né? E até hoje, 5 anos se passaram, né? Foi definido que essas pessoas precisavam ser reassentadas para outro local, e até hoje as pessoas não foram reassentadas. Imagine vocês, né, sofrendo um desastre, né, um crime, todo o seu povoamento seu povoado ser enterrado pela lama de uma barragem de uma mineração, você tem que ficar 5 anos longe da sua terra, né, e até hoje, né, a empresa não te reassentar para um local adequado. Você está 5 anos sem ter território. Né? Imagine isso para uma comunidade rural, uma comunidade muitas vezes que está baseada em práticas tradicionais, né, e que depende muito do seu território. Né? Vocês podem imaginar como que isso gera uma desestruturação dos vínculos, né, nessa comunidade. Então, Barra Longa está aqui. Né, a placa de boas-vindas aí a Barra Longa, né, como é que ficou depois que a lama passou. Isso daqui é a comunidade de Gesteira Velho. Veja que foi diretamente afetada, as casas foram destruídas. Essa aqui é a foto da igreja. Né, a casa do lado da igreja foi destruída, a igreja chegou a ficar em pé, mas vejam só como é que ficou. A igreja internamente, né, se você entrar nessa igreja, você vai ver as paredes dela todas cobertas de lama. Né? Então, essa é a matriz aqui de Barra Longa. Né? Então, o que ocorreu no caso de Barra Longa? Né? Então, teve uma assembleia em Barra Longa, né, em novembro, logo depois do desastre, que criou, então, o que a gente chama de comissão de atingidos. Lembrando, não existia assessoria técnica aqui, gente, em 2015. Nem o próprio conceito de assessoria técnica ainda não era muito consolidado. Então, o que foi criado foi uma coisa que a gente chama de comissão de atingidos. Né? Essa comissão informal, né, foi composta inicialmente por 15 pessoas só, né, mas ela foi sendo ampliada com o tempo e começou, então, a fazer demandas para que a empresa fizesse algo, né, que a Samarco, a Vale e posteriormente a Renova, quando a Renova foi criada, desse encaminhamento, principalmente questões de demandas urgentes. As casas estavam desabando, né, precisava ter reformas nas casas, né, trincas nas casas, né, elas queriam ter informação, né, saber o que vai acontecer agora, para onde que eu vou, né, eu quero poder participar do processo de reparação, eu quero receber algum tipo de auxílio, né, nada disso estava sendo dado de forma adequada pela empresa, até mesmo porque, inicialmente, a pessoa achava que era só Bento Rodrigues, né, que deveria ser considerado atingido, né, o próprio conceito de atingido aqui estava em disputa, né, e essas pessoas queriam ser reassentadas para outro local, longe da lama, né, e queriam ter, de fato, serem reparadas, né. E uma série de problemas, nesse caso eu não vou entrar neles especificamente porque também não tem tempo, né, mas posteriormente foi criado um TAC, né, que a gente já falou nas nossas primeiras aulas, né, que criou a Fundação Renova. Essa Fundação Renova não resolveu os problemas, né, por quê? Porque as pessoas não confiavam na Fundação Renova. Então a Fundação Renova mandava um técnico, o técnico ia lá e falava, né, essa casa aqui não precisa de reparação não, porque ela não vai cair não. Essas trincas aqui não vão fazer ela cair não. E as pessoas querem saber, mas será que eu posso confiar na Fundação Renova, que é controlada pela Vale, né? Então, e além disso, elas falam, por exemplo, vocês vão ser reassentados para tal local. Lá é adequado para vocês. Mas será que é realmente adequado? Será que eu posso confiar nos profissionais da Fundação Renova, né? Então, existe uma demanda muito grande aqui em 2016 para poder, de fato, ter técnicos, né, pessoas profissionais que fossem, de fato, independentes em relação à empresa, para poder assessorar essa comunidade. E aí que o juiz, de fato, criou essa primeira assessoria técnica. Né? Então, ela foi a primeira criada, e uma das únicas, né? Devido a essa demora toda aí do caso do Rio Doce, ela foi criada aqui, ligada ao MAB, que era o movimento que atuava lá em Barra Longa. Né? O MAB, né, e a AIDAS, né? Então foi escolhida pelos próprios atingidos, nem teve eleição, nem edital, nem nada. Os próprios atingidos, a comissão de atingidos falou, queremos que seja a AIDAS. E aí apresentou isso para o juiz, o Ministério Público Federal reforçou,
E o juiz, então, homologou essa escolha da comunidade e definiu a EDAS como assessoria técnica independente a ser custeada pela empresa ré. E, de fato, até hoje, né, de fato, as comunidades não foram reassentadas, né, mas a assessoria técnica contribuiu não só para a construção de uma matriz de danos, né, nem coloquei aqui, né, para poder mapear os danos que as comunidades sofreu, né, então tem um relatório atualmente sobre a matriz de danos, e também com o auxílio da assessoria técnica, né, a comunidade hoje apresentou, já que a empresa não fazia isso, né, ela apresentou o seu próprio projeto de reassentamento, né, para a comunidade sigesteira, né. Então, não concordando com o projeto que a empresa fez, né, a assessoria técnica auxiliou essa comunidade a fazer o seu próprio projeto de reassentamento, né, janeiro aqui desse ano. Então, essa foi a importância, então, da assessoria técnica no caso de Barra Longa, né. Foram profissionais técnicos, né, que a comunidade confiava, né, e que, de fato, auxiliou essa comunidade, de fato, mapear quais foram os danos que ela sofreu, quais são as reparações que ela deve receber e como que deve ser feito o reassentamento dessa comunidade, né? Então, a assessoria técnica chegou de forma tardia, né? O ideal é que tivesse sido feito logo lá após o desastre, né? Mas, apesar de ter sido feito tardiamente, né, tem sido uma série de produtos aí, de resultados têm sido colhidos aí disso, né, para as comunidades atingidas. Então, é muito importante que essa comunidade tenha profissionais que eles confiem, né? Eu vou parar aqui, gente, na aula que vem, eu falo um pouco mais sobre o caso de Brumadinho, como que se deu a construção da assessoria técnica no caso de Brumadinho do Rio Paraopeba, que tem sido, de fato, o grande berçário de experiências sobre o trabalho de assessoria técnica, já que lá no Rio Doce, as assessorias técnicas não estão saindo, né? O juiz demorou muito para poder autorizar o início das atividades delas, né? Então, vamos estudar esse caso, que é um caso que está em andamento. Gente, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, porque eu vou ter um compromisso agora, infelizmente. Então, eu vou encerrar uns 15 minutinhos antes, tá, pessoal? Mas a gente continua no dia 17. Então, dia 17 vai ter o nosso penúltimo encontro, né? E aí eu reagendo uma reposição, talvez aí para o dia 20, né? Sexta-feira, e a gente conversa um pouquinho mais. Hoje eu não vou fazer espaço de dúvidas, porque eu estou até meio atrasado aqui. Então, um grande abraço aí para vocês, pessoal. Boa semana aí para vocês.